Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação. Não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Já encarnamos também em todas as raças, fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, como esclarece a doutrina espírita, que diz mais: a felicidade está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do nosso coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, domingo, dia 2 de fevereiro, vamos colocar mãos à obra? E para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos. Hoje, da Epístola de Paulo aos Colossenses, onde ele diz o seguinte: e a paz de Deus domina em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Vou repetir as palavras de Paulo. E a paz de Deus domina em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo. Sede agradecidos. O que significa isso? Se abordássemos agora o plano espiritual, depois da morte física, e aí encontraríamos criaturas queridas em dificuldades, o que nós faríamos? É uma boa pergunta, não é? Vou repetir a pergunta. Se chegássemos agora no plano espiritual, depois da morte física, e aí encontrássemos criaturas queridas em dificuldades, o que faríamos? É uma pergunta que provavelmente ainda não pensamos nisso. Por quê? Primeiro, nós tememos a morte. Segundo, ainda não temos um conhecimento mais profundo do plano espiritual, porque nós nos preocupamos quase que única e exclusivamente com o plano atual, ou seja, com o plano encarnado. Alguns já procuram ler, procuram compreender o que tem após a morte. Para não dizer nada, mas a vida continua além da vida. A morte é simplesmente o nosso retorno à pátria espiritual. Então, que comportamento nós adotaríamos se as leis divinas nos outorgassem um livre passaporte para as esferas superiores, nos dando a possibilidade de permanecer com seres inesquecíveis em tarefas de amor? Com certeza todo mundo quer isso, não é? Então, nós iríamos nos decidir por essa opção? Não desejaríamos compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações aqui na Terra? Com certeza gostaríamos de levá-los também para lá, não é? E então, quem são os nossos parentes que não estão em boa situação na pátria espiritual? Normalmente a gente os reconheceria como doentes, reclamando proteção, e nós desejaríamos ficar junto deles, prestando o auxílio necessário. Pelo menos assim é o que pensa
a grande maioria da humanidade. Então, pois é, essa imagem em que nós percebemos os parentes enfermos ou os difíceis, nos mostra que eles são criaturas as quais, antes do berço, antes de nós chegarmos no plano físico, nós prometemos amparo e proteção, não é? Porque aqueles que nascem num grupo familiar realmente são convidados por nós para o nosso convívio, para que possamos assisti-los no devido refazimento, ou seja, na sua evolução. Nós evoluímos, nascemos numa família para quê? Para que a própria família possa evoluir. Então, o que nós devemos fazer respondendo à pergunta se chegássemos no plano espiritual e aí encontraríamos as pessoas queridas em dificuldade? O que nós faríamos? Nós precisamos auxiliá-las lá na espiritualidade. Então, por que não auxiliá-las agora, na nossa vida atual? Porque nossos parentes, ou seja, a nossa família corporal, todos nós somos portadores de provas, de expiações. Então, viemos na mesma família para quê? Para nos apoiar, para nos auxiliar uns aos outros. Por isso que a família é importante. E quando nós temos problemas, a família tem problemas. E nós percebemos no dia de hoje que os problemas da família estão aumentando. Por quê? Porque nós ainda não compreendemos que todos precisamos caminhar de mãos dadas, nos ajudando mutuamente. Inicialmente na família, onde nós encontramos os nossos amores do passado, mas também encontramos aqueles que nos prejudicaram ou que nós prejudicamos no passado. Por isso que é difícil a convivência familiar, mas se começarmos a compreender que a convivência familiar tem que ser nas bases do amor, como ensinou o Mestre Jesus, a nossa tarefa fica mais fácil. Porque a partir do momento que a gente começa a conjugar, compreender e colocar em prática o verbo amar, nós temos a ajuda de quem? A ajuda e a assistência dos mensageiros de Deus e de Jesus. Quando nós trabalhamos com amor, pensamos com amor, agimos com amor, perto de nós estão os bons espíritos. Mas, enquanto não fazemos isso, nós temos as companhias espirituais semelhantes ao nosso pensamento. O que pensas e como ages? É a pergunta que eu deixo para você responder. Obrigado pela companhia e até a próxima reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.